Bruno Rodrigo do Cruzeiro, 78%. Lógico, com certeza. Bruno Rodrigo, zagueiraço, tá certo? Parabéns aí. É a única que a gente vai voltar daqui a pouquinho com a bancada democrática e muito mais pra você. Fica aí. É a única semana que Estamos de volta com a bancada democrática e o Cruzeiro, depois de vencer o clássico, venceu o Galo e agora pega o Urubu. Isso, né? Justamente, amanhã. A Raposa gosta de aves? Ô, Léo, não tem que escolher adversário, né? Tá certo. Vamos ver como é que o time então vai se aprontar para esse jogo de quarta-feira. A comemoração cruzeirense foi uma soma de alívio por deixar o Z4, de alegria por ter conseguido se apresentar bem. O resultado disso é confiança. Clásico é partido à parte que todo mundo está olhando. Jogador quer ganhar como seja e bueno, não importa como se ganha, mais importante é os 3 pontos. Mas a matemática não é tão simples assim. Para complicar a equação cruzeirense, vem aí pela frente o Flamengo. E nessas horas não adianta aquela de dar branco em casa não, no Mineirão. Uma oportunidade de o Cruzeiro somar a 3ª vitória no Brasileirão e, consequentemente, alguns pontos na tabela. A gente tem que fazer um ótimo jogo, se for para ganhar de 1-0, ótimo, perfeito. O importante com certeza, é a vitória nesse jogo. Mas tem jogador fora desse cálculo. Brian, Lucas e Lucas Romero foram expulsos do clássico e estão fora do próximo jogo. Bruno Viana levou o 3º cartão amarelo. Robinho segue em tratamento e Elber, que saiu com dores na coxa esquerda no clássico, começou a semana como dúvida. Quem jogar vai precisar fechar a prova. Assim como a matemática, exata no futebol, só a necessidade de sair com resultado positivo. Depois do clássico, aí as coisas ficam mais tranquilas. Só que não fica tão tranquilo quando sai na imprensa que o clube se interessa por um jogador, o clube nega e depois tem mensagens trocadas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Vibrantinho. E o time? Léo, vamos deixar de hoje para amanhã, muita coisa pode acontecer. O jogo é amanhã à noite. Amanhã eu vou trazer a escalação direitinho aqui, né? Vai ter alguns improvisos. O Léo zagueiro pode ir para lateral, que já jogou de lateral. Né? Então vamos aguardar, porque amanhã eu vou dar uma sondada lá na Toca da Raposa. Amanhã a gente põe a escalação certa. E o artilheiro um dos artilheiros do time é um zagueiro. É um zagueiro. Bruno Rodrigues está comemorando aí. Ele fez o gol da vitória e ganhou o gol de ouro aqui no Auto Esporte. Procuro sempre entrar para poder ajudar a equipe na parte defensiva. Lógico que quando tem a bola parada, a gente sabe do potencial, de como é importante a bola parada hoje em dia. E a gente procura atrapalhar lá na área adversária também. Mas o primeiro intuito é a gente não tomar gol, fazer a nossa parte ali defensivamente. E quando tiver oportunidade, a gente vai para o ataque para poder ajudar também, fazendo gol. E por falar em zagueiro, daqui a pouco tem a apresentação de um novo reforço do Atlético e a característica principal dele não é essa de fazer gol, né, Fael? É outra, né? É evitar, mas quero comentar sobre isso com mais tempo. Né? Daqui a pouquinho, então. Toredinho tá chique aí de blazer. Leopoldo. É pro América melhorar, né, Léo? É pra ele encontrar com a dona segundona, porque a semana dos Dias dos Namorados ele não acabou. E é capaz de ele encontrar com ela. Eu não gosto de fofoca, mas eu tenho que falar. Aí, ó. Eu tô pertinho dela, mas estou evitando. Eu tô perto, mas estou evitando, né? Leandro, que tal você levar a dona segundona para um show de samba da melhor qualidade? Ainda não, Léo. Eu ainda tenho esperança de não ficar com ela. Não é hora para isso. Que a distância, né? Tá aqui, ó, para você agora tá valendo a ligação 3209-3003. Sabe o que é? É convite para você curtir o 6º aniversário do Pura Harmonia. Olha só, o Espaço Pura Harmonia recebendo Leandro Sapucaí, fera do Rio de Janeiro. É 3209-3001. 3209-3001. Você confere aí, você concorre a convites para esse Super Show. Será sexta-feira, agora lá no Espaço Harmonia. Meu amigo, mesa para 4 pessoas, R$200, vale a pena, mas você pode ter o seu convite aqui. São 3209-3001, Espaço Pura Harmonia, o Bruça
e os demais componentes do Por Harmonia, sempre ligados, são parceiraços aqui do Alterosa Esporte. Então o Toledinho não quer levar a dona segundona lá, mas você vai levar a dona primeira. Mas eu posso ir com a Silvia. Vai para primeiro. Titular. É isso aí. E o Atlético está fugindo da escuridão. Um ano sem vencer o rival e a última derrota ainda é sentida. O resultado de 3-2 para o Cruzeiro deixou o Atlético na parte escura da tabela, entre os 4 últimos, na zona do rebaixamento. Claro que incomoda e como não, o nosso pensamento esse ano é buscar um título do Campeonato Brasileiro, disputar lá na parte de cima, incomoda muito, tá lá embaixo, incomoda muito, tá com essa diferença de pontos já no começo do campeonato. E para ajudar a superar esse momento, trabalho. Um ajuste aqui, um ali, um trabalho específico para quem vai retornar. Tudo para esquecer a derrota no Clássico e chegar preparado para encarar o líder da competição, o Internacional. A missão de correr atrás do prejuízo pode não ser das mais fáceis, mas também não é impossível. E se apegar à última visita ao Beira-Rio, pode, quem sabe, ajudar o Atlético a voltar com um brilho maior. O placar terminou 3-1 para o Atlético. Quem sabe o Galo repete a dose e volta de Porto Alegre com uma vitória. E assim possa começar a arrancar de vez nesse Brasileirão. Espero que com oportunidade eu possa mostrar as minhas qualidades e o que eu posso fazer para ajudar o Atlético. Eu mesmo estou me cobrando muito e para a próxima partida já vamos melhorar muito para sair com uma vitória lá em Porto Alegre. É um jogo complicado, né, meu caro Fael? Contra o líder atual do Brasileirão. Olha, sempre que eu pego a tabela do Brasileiro, tem alguns jogos que eu marco assim, ó, esse aqui tem que ganhar, esse aqui não pode perder. E o Inter é um jogo que eu falo assim, se ganhar, tá bom demais, porque é uma derrota aceitável. Isso em situações normais. Com a situação atual do Atlético é inaceitável mais uma derrota e digo mais um empate. Alguns jogadores, como o Cleiton, estão precisando mostrar mais futebol. Os volantes, deixam os 2 volantes aqui, o Carioca e o Donizete. O Júnior Urso, depois da Libertadores, tá mal demais. Marcelo Oliveira, nossa única jogada foi chutão e chuveirinho. Mesmo com 2 a mais, só o Fred na área e com o chuveirinho insistindo. Então vamos criar mais jogadas, mais situações de gol. E o Cruzeiro se matava por todas as bolas. Eu nunca vi o Cruzeiro com tanta vontade num clássico e nosso time andando em campo. Então vamos mudar a postura. É o que está dizendo aqui no Twitter, meu caro Fael. O André Teixeira Nunes está dizendo o Atlético perdeu o espírito de clássico. O Cruzeiro entrou focado e o Atlético desligado. Está ocorrendo há algum tempo. É isso? Léo, o Alisson, o Henrique, todos os jogadores brigando por todas as bolas, mas brigando mesmo. E os jogadores do Atlético dormindo em campo. O time do Atlético que ganhou do Cruzeiro em 2 anos seguidos, ganhou tudo. Eles davam a alma em campo. Nós ganhamos com o André, com o Marion, com 13 desfalques, ganhamos de todo tipo. Um clássico, porque os jogadores davam a alma em esse campo. E esse time não tem alma nenhuma. Eu falei aqui no começo do ano que o Aguirre tinha tirado a alma do Atlético, o Marcelo Oliveira ainda não devolveu e ainda não evoluiu nada em relação ao time do Aguirre. Realmente tá uma pipocada danada lá. Tá um trem de pipoca pra cá. Você não pode ver o Arrascaeta que é estranho. Não, antigamente tinha uma musiquinha que falava assim, pedala Robinho. Agora é pipoca Robinho. Pipoca Robinho. Ano passado o Cruzeiro ganhou o clássico, né? E aí acabou o ano. Não ganharam nenhum título no ano, mas tava bom porque ganharam o clássico. Vocês ganharam o título mais uma vez. Pipoca tá boa, viu? Tô apostando aqui com o Cruzeirense que quiser. Quem terminar na frente da tabela, quem vai terminar? Aposto meu carro no Celso Brantinho. Eu acho que não tem carro. Mas vou ganhar, eu vou comprar ainda. Nós vamos comprar meu cartão. Você quiser. Não pode dar carona mais não, filho. O carro dele é o cartão de ônibus. Tô postando minha goiabada nessa aqui, ó. Deixa a goiabada aqui. Ó, tá aqui o Alexandre Estevam dizendo que ontem a gente teve a dúvida sobre se pode entrar balão e nada. A imprensa tendenciosa, calma, Alexandre, foi só uma dúvida. Pode entrar balão, pode entrar pipoca, pode entrar tudo. Claro, só a FIFA que é chata demais, às vezes não deixa você entrar com tablet, com celular, com óculos, sei lá, mas o quê. Mas pode entrar com balão. Foram 11 pipoqueiros de balão tá liberado? O balão tá liberado? O balão tá liberado. Só uma coisa, Léo. Tem lugar que rojão tá liberado, né? Porque, mas isso aí não é novo, não. Que o Vibrantinho já entra com o balão há muito tempo, esse balão que tem na barriga. Agora, realmente, a pressura tá muito grande em estádio, não pode nada. Câmera não pode. Eu achei sensacional a ideia do balão, dos cruzeirenses. Achei sensacional a ideia, mas continuaram jogando copo, líquido, jogaram coisas dentro do campo e não fizeram nada mais uma vez. Não tem punição nenhuma para a torcida do Cruzeiro.
A torcida do Atlético também não fez nada, ficou calada, não cantou. Ele tem razão. Não, você tem razão, a gente não pode ficar brincando, não pode machucar ninguém, né? Isso não pode não. A ideia do balão tá lá embaixo, aí o cara joga o negócio. O balão foi uma brincadeira Achei legal. sadia. Sim. A minha dúvida ontem foi em relação ao objeto, não ao gesto. É um objeto, porque o pessoal não deixa entrar nada, eu fiquei com essa dúvida. No balão aí pode. os caras ficam, não, tendencioso, calma, Alexandre, não é isso não. Não tem nada de tendencioso aqui, muito pelo contrário. Olha aqui, isso aqui não pode, né, jogar chinelo. Não pode. Não pode jogar chinelo. O cara voltou descalço com a derrota. Aliás, Agora eu tava pensando nisso, será que o atleta não pode alegar que foi um cara que estava arrumando o campo que perdeu o chinelo lá, não? Eu não sei se o Atlético apresentou, Léo, se pegou realmente quem atirou, porque normalmente, eu sei porque eu tô sempre aqui bancada. Quem atira objeto em campo, a própria torcida segura e leva para a delegacia de estado. Mas isso era muito fácil de descobrir, né? Era só ficar lá na porta e ver quem tava saindo com o pé só de chinelo. E o Gandula, muita gente deve ter saído sem chinelo, sem tênis, sem radinho. Aí o atleticano é esperto, o que é sério? Aí uns 10 saíram sem chinelo, só com o pé. Aí ninguém vai pra delegacia. Agora, o Gandula também tentou segurar o chinelo ali, né, Gandula? E tem outro jeito, ajuda aí, né? Fazer igual a Cinderela. Pega o próximo jogo, pega o chinelo e vai ver no pé de qual atleticano que é certo. Esse Gandula é do sub-20 do Atlético. É goleiro, o goleiro do sub-20 do Atlético. Agora é o seguinte, ontem a gente já ouviu, né, o Fred falando que, né, não deveria ter feito, que o Henrique também não deveria ter brigado, enfim. Agora, com relação a quem jogou o chinelo, a informação é de que o Atlético teria identificado, o que pode atenuar uma possível se apresentar punição. o boletim de ocorrência no julgamento do STJD, isso pode atenuar realmente a pena. Agora eu pergunto, pode ter alguma punição pro Fred, que tentou ocultar uma evidência de um objeto jogado Depende no se campo? ele for denunciado, né, pela Procuradoria do STJD, enfim. Né, Do STJD a gente espera tudo, né? Vamos ver a súmula, Toledinho. É importante porque, com base na súmula, quem sabe, né? O Marcelo Aparecido fala alguma coisa. Primeiro ele relata aí as expulsões, né? Marcação de falta e tudo mais. O ponto em que ele faz outros relatos da partida. Segundo tempo foi entregue ao Arthur Galo um galo de borracha pequeno. Ué, já Tirado pela torcida do Cruzeiro. Objeto que entregue para o seu Belmiro de Oliveira. Entregou ao quarto. Um galo de borracha pequeno. Oh, meu Deus. E foi atirado um pé de chinelo por torcedores da equipe do Atlético. Coloca aqui o Marcelo Aparecido, que é o árbitro. Torcedores da equipe já atiraram um chinelo. Quer dizer, na súmula, obviamente, ele não faz maiores menções aí detalhadas. Né? Aliás, eu nunca vi uma súmula tão grande como essa, viu? Um pé de chinelo só? Um pé de chinelo. Só um? Aí o cara voltou com Ali outro. cita que o Lucas Ottoni, advogado do Atlético, apresentou sim o boletim de ocorrência. Vi ele no fim da súmula, agora eu tinha visto antes. Então, beleza. Bom, vamos daqui a pouco mostrar então essa confusão em torno do Rafael Martins, que não é o do Alterosa Alerta, né? O Rafael Martins do Levante da Espanha, que o Cruzeiro teria ou não teria sondado, e também a apresentação de novo reforço no Atlético. Agora vamos falar do América, que está lá embaixo e vai enfrentar o Botafogo, que está mais lá embaixo ainda. Vamos lá, vamos destruir o Botafogo. Thiago Borges mostrando. Sérgio Vieira parou jogadas, conversou ao pé do ouvido, mostrou onde queria cada jogador dentro de campo. É para fechar os buracos no time. Ele para bastante mesmo pelo fato dele ter chegado, tem pouco tempo, e o posicionamento para a gente poder entender bastante como ele quer o posicionamento dos jogadores. Então ele conversa bastante para ficar bem fixado na nossa mente e quando entrarmos dentro de campo ser automático. Um apagão diante do Inter custou caro pro América. O time levou 2 gols em 6 minutos. E apesar de uma postura diferente no restante da partida, a equipe não conseguiu reverter o resultado em Porto Alegre. Tem que ser 100% ligado, tem que conseguir, quando chegar na frente, conseguir fazer os gols, ser uma equipe coesa. O jogo de amanhã será contra o Botafogo, lanterna da competição com 5 pontos, mesma quantidade do América. O jogo será em Volta Redonda. Apesar de ser uma partida fora de casa, o Coelho sabe que vai precisar se impor. Sendo no Rio ou em Volta Redonda, nossa equipe, como eu falei, tem que ir lá para vencer. No duelo desta quarta, o América vai ter mudanças na equipe. Com Leandro Guerreiro suspenso pelo 3º cartão amarelo, Claudinei fica com a vaga. O zagueiro Suellington foi sacado da equipe e Arthur assume a posição.
Outra mudança no Coelho deve ser a entrada de Alain Mineiro no lugar de Hernandes. Olha, ele pediu pra gente ter uma liberdade ali na frente, principalmente quando a bola chegar, pra gente poder municiar o Borges, o pessoal da frente ali. Eu jogando pela beirada também, tá sempre perto do gol. Toledinho, o América aqui embarcou às 7 horas da manhã para o Rio de Janeiro com essas mudanças. O que você acha? Eu acho que ele vai pôr o time para frente, porque o Hernandes é um volante que faz a função de meia. O Alain Mineiro já é um meia mais avançado, que vai jogar ali com o Eduardo e o time vai ficar ofensivo. Eu gosto disso, porque eu acho que tem que partir para cima, ficar só se defendendo não adianta nada. Agora eu quero saber que dia que vão dar uma oportunidade para o Mateuzinho, porque vão acabar queimando o menino. Ele veio da Copa São Paulo como o melhor meia da Copa São Paulo. Os jovens estão jogando no Corinthians, no Flamengo, em todos os clubes com bem mais dinheiro que o América. E aí, o América não lança? Tá na hora da diretoria dar uma pressionada, porque pelo menos tem que pôr o menino para ver se ele aguenta. Porque estão falando, não aguenta, ele é pequenininho. Põe ele para jogar, o Bernardo não jogou no Atlético? Por que o Mateuzinho não pode jogar? Bernardo chegou à Copa do Mundo, né? Não vou falar de seleção, não, né? Aliás, a seleção voltou, o Atlético na expectativa da volta, o Douglas Santos está desembarcando agora. Desesperadamente, né? E tem uma coisa que e eu acho legal. E o Dunga pode desembarcar, Toledinho, não mais como técnico da seleção brasileira. Isso é bom, porque a gente está vendo que o Marcelo Oliveira não está muito bem no Atlético. Até pode trocar o Marcelo pelo Dunga. Não é? A gente aprova isso? Claro, com certeza. O Dunga merece uma chance. O Rafael não tem amigo melhor que eu, Toledo, aqui. Já que citaram a base aqui, eu não tenho ido em jogos da base esse ano, mas vou voltar a frequentar os jogos lá em Sete Lagoas para criticar, beleza? Porque eu tô de olho nessa base que tá pagando mico, vou cobrar de quem dirige da base do Atlético, que tá uma vergonha. Tá um mico a base do Atlético, hoje eu vou cobrar aqui no programa. Beleza, vamos voltar a falar da seleção. O Dunga foi defendido pelo coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi. Disse, não tem nada de demissão, o trabalho está sendo feito. O Gilmar Rinaldi também pode ser demitido, né? Porque o Tite diz que aceita se o Dunga for demitido e leva o Edu Gaspar do Corinthians para lá. A tendência é que Tite assuma essa seleção. Mas isso só não resolve. Resolve tirar toda a cúpula da CBF, que é despreparada, incompetente e alguns corruptos também. É isso que resolve. Bom, vamos falar em Rio de Janeiro, seleção brasileira. Teve julgamento do STJD, que durou cerca de 3 horas. E nesse julgamento, 4 horas na verdade, esse julgamento, o Palmeiras levou uma pena maior de multa de R$80 mil e perda de um mando de campo. A Arena Palmeiras contra o Santa Cruz, sábado, estádio fechado. E o Flamengo perdeu um mando de campo e mais uma multa de R$50 mil. Nesse julgamento por conta daquela confusão entre torcedores da Mancha e torcedores rubro-negros no estádio Mané Garrincha, que chegou também a ser interditado por causa dessa lambança, essa vergonha, essa selvageria. Ô, Léo, eu não concordo com a punição não, porque esses caras não se importam com o clube, vão continuar brigando. E aí a culpa também é do estádio, porque tivemos várias brigas lá, não resolveram a questão da segurança, mandaram a mesma turma de brigão para lá, então prejudicaram o Flamengo e Palmeiras, meu ponto de vista. Mas quem organiza o evento, Fael, tem que ter uma responsabilidade. E se tem gente de bem lá indo e pagando, ela tem que ser protegida. A responsabilidade do mandante, eu acho que tem que ser cobrada assim para que eles melhorem. Ou não deixa a torcida entrar, ou faz sem torcida, ou separa mais uma da outra, ou põe segurança, mas quem vai lá, a pessoa de bem, tem que ter a sua integridade. Havia uma zona mista entre torcedores dos dois clubes, só que organizados, né, marginais de organizados, esses que como é que fala, se protegem, né? Tampam o rosto, é porque já vai fazer coisa errada mesmo, Sabe né? Sabe o que é pior? O Palmeiras é um time com milhões de torcedores e esses 20 aí não estão nem aí se o Palmeiras foi punido. E a gente está vendo um país tão esquisito que se a polícia também chegar e der um cacete desses caras aí, vai vir gente falando que não pode. Né? Então a gente não sabe o que faz mais no Brasil. Porque o marginal, ele pode ir bater no cidadão de bem e fazer o que quiser. Agora a polícia também está acuada, que ela tem que ficar ali meio sem jeito para ver como é que faz. Pois é, o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, disse no STJD que sente vergonha das torcidas organizadas e que hoje não há nenhuma relação do clube Palmeiras com esses torcedores organizados. E o advogado do Palmeiras, o André Sica, ainda disse que os torcedores, alguns torcedores, né, fizeram ameaças ao presidente do Palmeiras. O presidente do Palmeiras está emprestando uma baba de dinheiro para reforçar o Palmeiras e ainda sofre ameaça do torcedor
de organizada, de marginal de organizada. Já pro lado do Flamengo, Toledinho, o advogado disse que perda de mando de campo não funciona como medida pedagógica, que isso não é torcedor. O tribunal não tem que passar nenhuma mensagem, tem que julgar a infração disciplinar. Tem que afirmar, segundo o advogado, não pode punir clube e os torcedores de bem pelas atitudes dos bandidos. Nós estamos numa situação difícil no Brasil, porque a torcida organizada foi uma coisa muito legal há décadas, mas atualmente está sem sentido nenhum. Porque a maioria, principalmente fora de Minas Gerais, só faz confusão. Em Rio e São Paulo a gente vê isso repetidamente. Então tem que tomar uma posição. Eu acho que nesses estados já deveriam ter acabado há muito tempo a organizada. Em partes, Toledo, porque tem muita gente legal no meio das torcidas. Tem muita gente legal. Não resta dúvida. A gente vê que, por exemplo, na Europa, lá durante a disputa da Euro, pessoas que a gente fala que são do primeiro mundo, o pau quebra do mesmo jeito. Mas lá vão presos. Lá tem punição mais severa. Então, e eu te pergunto o seguinte, para que serve a torcida organizada? Para que serve? Porque o cidadão, eu sou torcedor do América, eu quero ir, eu vou lá, compro ingresso, assisto o jogo. Qual a finalidade de uma torcida organizada? A festa das faixas, a festa das bandeiras, do batuque, é a turma que acompanha em caravanas com time. Olha, a turma viaja para lugar que muito torcedor não vai. Os caras pegam ônibus aqui e tem muitas ações. Viaja assaltando na estrada, quebrando o restaurante, calma, gente, saqueando. O que é preciso dizer que não é todo mundo que viaja que faz isso, que o Toledinho disse. Isso é real, isso é verdadeiro. Mas é muito acontece, Léo. Né? Porque é o que a gente vem falando o tempo todo, esses anos todos, 19 anos de autotransporte. Tem uma torcida organizada que organiza caravanas, aí vai um marginal e suja a barra de todo mundo. Ele para numa lanchonete, no Roselanche ali da Barbacena, que já aconteceu, e esse Mas é só um não, Léo. Mas é que eu tô falando dizer. Esses 10, esses 15, esses 20, são muitos. Mas não é por causa dessa turma que você tem que acabar com a torcida. Aí se a gente tá perdendo a briga, a gente não tá ganhando a briga. Tem que discutir isso. Mas acabar com a torcida, você não vai estar ganhando a briga, você vai estar perdendo. Tem que repensar isso. Porque essas torcidas de Rio e São Paulo, elas estão levando pânico aos estádios. A Máfia Azul hoje de madrugada, a loucura semana passada, levaram comida para morador de rua, cobertor. Rodou uma imagem aí da Máfia Azul nessa madrugada, nesse frio. Ações beneficentes como essa, como doação de sangue, são muito importantes. Agora, as torcidas têm a obrigação de tirar os marginais do seu convívio. Aí sim, concordo. Porque o Ministério Público fica fazendo termo de ajustamento de conduta, não resolve, tem que eliminar esses caras para que as torcidas possam continuar fazendo o trabalho beneficente e também a festa nos estádios. É só isso que a gente está falando. Mas a maioria não faz isso. Por quê? Encobre a palhaçada dos seus filiados. Porque quando um sem vergonha lá deu um murro nas costas do Tavinho por trás. Eu fui lá no presidente da torcida do América e ele não quis me dar o endereço nem nada do cara, sabendo quem era o cara, para eu entrar na promotoria. Então que torcida é essa? Que ela tá lá, quando o cara agride o outro, ela fica na defesa do agressor. Por isso que eu acho que tem que ser tudo repensado. Se a torcida organizada quiser contribuir, ela será ótima. Porque vai pegar eles sabem todo mundo que faz bagunça lá dentro. Tira eles, aí a torcida fica bacana. É isso aí. Hooligans continuam atuando na Europa, infelizmente. A UEFA está ameaçando tirar a Rússia da Eurocopa por causa de problemas com torcedores. É um absurdo transformar o futebol nisso. No futebol tem muita polêmica. A gente podia ficar só dentro de campo, né? Que já é muito, né? Vamos voltar aos lances aí do clássico. Olha, o juiz deu amarelo pro Robinho nesse lance aí. E o curioso é que no lance anterior, acho que o Brian mata um contra-ataque do Atlético, tenta matar um contra-ataque do Atlético e ele não amarela. Não defende com isso aí, não. Ele fez sacanagem. Eu tô falando que o juiz. Ele fez o juiz não tem. Vamos falar do lance. O juiz não tem. O juiz não decidiu. O Robinho ele manda por quê? Olha ali, ué. É o que eu tô falando, o juiz tem 2 pesos, 2 medidas. Aquele chute ali, ele deu amarelo e no lance anterior que deveria dar amarelo, ele não dá. Isso era para expulsão. Léo Silva aí. O Leonardo Silva é reincidente, todo mundo sabe que é esse jeito dele. Isso aí não foi nada? Já estava amarelado, cavou um pênalti para expulsão. Cavou o pênalti, já estava amarelado. Eu não acho que ele cavou, não. Eu acho que ele cavou, porque tomou um troncão ali do cara. Não foi falta. Olha lá, gente. Ele não se joga assim. Uai, pelo amor de Deus, caiu. Tomou um troncão do jogador do Atlético, se cavou. Essa aí é a pisada do Romero. O Romero pisa
O Donizete fala uma coisa que é interessante. Todo mundo fala que eu bato, mas ninguém me vê apanhando. Olha lá, ó. Cartão. Pra cartão. Ele não pode pisar no pé, não, Vibratinho. Tá não errado. pode, eu é não falei que maldade. é pra pisar, eu só tô falando que o Donizete. Olha lá, olha o coisa que o Donizete dá. Mas teve o pisão. Uai, teve o pisão, eu falei que não teve. Eu tô falando coisa. Todo mundo fala do Donizete, ninguém fala que é o jogador que mais apanha no time do Atlético. Fred, foi pênalti? Não foi nada, não. Ele vai afastando, aí ele tromba no jogador. Achei, não achei. Agora, ele pediu. Não acho que foi, não. Sempre. O jogador é assim mesmo, né? Ele acha que sempre tem razão. Não, ele só encostou nas costas. Isso aí foi unanimidade em toda a imprensa nacional, que isso aí não foi nada. E aí a substituição do Riascos, né? E o jogador do Cruzeiro entra em campo antes do Riascos sair, né? Não lembro o Fabrício, não, como chamou? Fabrício, né? Ele estava tão afim de entrar, né? Já entrou amarelado. É coisa da juventude. Com relação às expulsões, pode colar, Robson? Com relação às expulsões, alguma detalhe a mais aí, não? Esse lance aqui não deu em nada também. Tentou agredir de todo jeito, ó. Ele só pensa em agredir o tempo todo, ó. Chutou por baixo, cotovelo por cima, o tempo todo. Aí o gente, engraçado, né? Quando o jogador do Atlético faz isso com a gente. Não, gol, eu sei, pega aí. Eu tô me atendendo ao lance. Agredir, tô falando ele só pensa em agredir. Ele fala um soco do jogador do Atlético. Eu tô cansado de ver lance aí do Donizete, vocês não falam nada. Pois é, e a gente mostrou um lance do Donizete sendo agredido. A gente mostrou o Ariel Cabral pisando no outro clássico também. A falta do gol que foi falta. Foi falta. Foi falta fora do lance. Foi falta mesmo. O Bandeira viu. O Bandeira e marcou avisou. bem, ajudou bem o árbitro, porque era difícil o árbitro ver. Levou a mão no rosto do jogador ali também. Ali não precisava, Essa aí foi a segunda, ali não amarelo tá fora. Ali foi... E um lance sem precisão. Já tinha cobertura do outro ali jogador. Sem precisão. Não é a primeira vez que acontece. O juiz ia dar só amarelo. Primeiro amarelo, né? Aí, ó, lembraram ele, opa. Pô, esse juiz é atrapalhado demais, Léo. Não é apto para um... Marcelo Aparecido de Souza. A gente lembrou aqui na indicação de um sorteio dele. Ele fez lambança no passado. Aquela história do Leonardo Silva contra o Atlético. Fez lambança contra o Cruzeiro também. Opa, olha lá, olha pegar lá. Pra capar. E aí? E aí que começou toda a confusão. Não estava errado, não? Ele não fez estava certo. errado, não? Ele fez certo porque ele expulsou os dois que começaram a confusão, né? Eles já estavam se pegando há algum tempo. E aí expulsão justa, direto. Já pegou, porque já pegou na cara do juiz, né, do árbitro, né? Eu acho que o árbitro não interferiu no resultado, porque não teve um lance capital. Mas foi péssimo, porque o árbitro vai errando, o jogador vai tomando conta do jogo, vai agredindo o outro. O árbitro não faz nada, aí o outro agride. E fica esse jogo quente e vai para a torcida. E essa confusão aí acaba excitando a torcida. Né? Vamos ver então o que o Brian fala da expulsão acontecida nesse jogo aí. Marcos Rocha também. Fala, Brian. Acho que é confusão de jogo mesmo, de clássico. Tava todo mundo de cabeça quente, clima quente lá dentro. Mas não teve agressão de ninguém, só um embolo mesmo, que se junta todo mundo num lugar e o juiz chamou o jogador deles e expulsou. Como é que foi aquela conversa com o Marcos Rocha na saída ali, que vocês acabaram discutindo e relatando o ocorrido ali? Não é nada, que pelo meio da confusão ali, né, que foi mais envolvido nós dois, o juiz acabou expulsando nós dois, fomos caminhando ali, um falando algumas coisas pros outros também, mas é coisa do jogo lá mesmo, acontece. Passa ideia que não foi dito. Né? Ele falou com o Marcos Rocha, você fala demais. Mas numa boa, os torcedores precisam saber. Os caras brigam, o clima fica quente, aquela confusão toda, mas os caras fora de campo é tudo amigo, sai para jantar. E não estou dizendo que sejam todos, mas a maior parte é tudo amigo mesmo. Nós vamos agora falar sobre reforços. O Atlético anuncia um novo zagueiro e o Cruzeiro anuncia que não quer um atacante. Já já o supermercado da bola está quente. E agora, meu amigo, o supermercado dos automóveis, das motos. Você sabe o que é vroom.com.br. Você anuncia o seu carro, o anúncio fica de graça até você negociar. É verdade. vroom.com.br, primeiro você faz o seu cadastro, depois você coloca 15 fotos do seu carro, pode colocar até um vídeo e corre para o abraço, meu amigo. Ainda por cima, você dando um vroom.com.br, fazendo seu anúncio no vroom.com.br, você concorre a brindes do Autoelosport. É um manto sagrado para você. Na sexta-feira a gente anuncia aqui o ganhador da semana. Anuncie graça no Vroom. vroom.com.br e está anunciado o novo zagueiro, um novo xerife para arrumar a defesa que tá complicada, né, Fael? Vamos ver aqui.
Primeiramente, sou muito grato a Deus por estar aqui no Galo hoje, desfrutando de toda essa estrutura que tem. Estou muito feliz. Comecei, na verdade, no Esportivo de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Depois fui para o Nacional do Uruguai, né? Onde eu tive um destaque, comecei a me destacar. Depois estive no River Plate. Fui comprado pelo Internacional, né? Acabei tendo uma lesão bastante grave em 2010, que foi ruptura de tendão de Aquiles. E acabei perdendo espaço e nesse período acabei sendo bastante emprestado. Aí tinha um contrato bastante longo, né? E acabei passando nos últimos 5 anos aí por mais clubes do que eu pensava. Estou chegando para somar, né? E não quero entrar nesse quesito aí, porque eu respeito muito os companheiros que eu tenho. Eu sou um cara que sai muito de trás para fazer o tal do quebre. Lá no Uruguai a gente falava muito no quebre, saída para dar bote perto do meio campo, pegar o atacante mais de surpresa, né? Eu tenho como é que eu vou te dizer, uma qualidade, eu tenho essa qualidade, eu tenho essa facilidade de fazer isso, né? Eu sei, também consigo cobrir bastante os laterais, que hoje em dia é o principal objetivo no zagueiro, tá sempre atento nas coberturas. Não tem problema nenhum não, eu acho que todo Ronaldo não é fenômeno, acho que todo Conceição também, acho que não, é um nome respeituoso da minha família, né? Eu prefiro ser chamado de Ronaldo, simplesmente foi agregado o Conceição na época do Internacional, onde eu tinha um outro companheiro que era o Ronaldo Alves, e aí botaram o Conceição só para melhorar, né? E não tem problema, a partir de hoje eu me chamo Ronaldo, tá? Não quero ser vinculado a nada, respeito a carreira do outro menino que teve aqui, eu não o conheço, né? E cada um tem sua história, e eu respeito, eu quero construir a minha aqui da melhor maneira e com todo respeito, contando com a ajuda de vocês aí. Então esse é o Ronaldo, que não é mais Conceição, fica até o final de 2017. Só pode jogar no dia 20 de junho, que é quando abre a janela internacional, né? Porque ele estava no River Plate do Uruguai. Marcelo Oliveira observou o jogador na Libertadores, então o Marcelo deve conhecer. Eu não conheço, não sei os valores do contrato, então espero que seja uma boa opção para o Atlético. Eu ainda tenho a opinião que quarto, quinto zagueiro você tem que fazer na sua base. Como eu falei aqui, a base do Atlético, apesar do Gêmeos, que chegou aqui com 18 anos, eu tenho rendido bons frutos nessa parte aí. Mas vamos lá. 20 de junho, um zagueiro desconhecido, vamos deixar ele jogar em campo e mostrar trabalho primeiro. Ok. Mais reforços pintando, mais novidades é no Supermercado da Bola. Quem chega, Moser, ex-jogador, ex-campeão pelo Flamengo, é o novo gerente de futebol. Tomara que consiga fazer alguma coisa no Flamengo, né? Gosta do clube, conhece bem. Porque o Flamengo precisa de alguém que goste para parar de Em campo foi muito bom jogador, né? Agora vamos ver como gerente. Quem saiu, Inambar? Pediu para sair, tá indo pra onde? Ele, acho que é Joinville, né? Ele disse que quer ser melhor aproveitado. Ele quer ser titular. Vai com Deus, porque ele contra Vitória entrou mal demais. Tá vendo, né, William? Mole demais. Ingratidão. Quem sai também, Lauro, goleiro que foi contratado, aquela história. Já. Vai com Deus, só serviu para aquecer a economia aqui de Belo Horizonte, melhor. Só tá indo para deixar o Atlético mais endividado. Tá indo pro Ceará, o Lauro, goleiro aí que nem jogou, né? Não chegou a fazer jogo nenhum, não foi nem relacionado para alguns jogos. Quem chega? Fábio Santos, do Cruz Azul do México. Já está fazendo exames em Belo Horizonte, Léo. E aí é mais uma evidência que o Douglas Santos deve ser vendido, né? O Valência foi observar o Douglas Santos, mas é bom que o Atlético sempre está repondo antes. Trouxe o Fred, porque deve vender o prato, trouxe o Casares quando foi vender o Giovanni Augusto. Na mira do Cruzeiro está o Marcelo Moreno do... Fala esse nome aí. Gostaria muito, porque é um jogador que tem uma identificação... Tá vindo ou não tá? Não, ainda não. Tem nada disso não. As informações é que o investidor do Cruzeiro está bancando. Não adicionaram o Marcelo Moreno no WhatsApp, Léo, porque lá estão negociando. É assim, no WhatsApp. Eles criam um grupo lá. Quem quer vir pro Cruzeiro? No WhatsApp me chama no particular. Nós vamos ver isso aí. No Supermercado da Bola do dia 9 de junho, a gente anunciava um suposto interesse do Cruzeiro no Rafael Martins, do Levante da Espanha. O Cruzeiro teria sondado o empresário dele, Vibrantinho, né? E toda a imprensa começou a noticiar aí as conversas que teriam sido mantidas
pelo Cruzeiro aí, por esse jogador que é goleador lá na Europa, jogou em Portugal, pertence ao Levante. Enfim, acontece que de ontem para hoje, a diretoria de comunicação do Cruzeiro, através do Guilherme Mendes, soltou uma nota, Vibrante, dizendo que não houve nenhuma sondagem por parte do Cruzeiro ao Rafael Martins, né? E esta nota veio acompanhada aí de informações de que supostas mensagens trocadas entre o jogador e o dirigente teriam sido mais uma camaradagem. Está aí a nota, então, do Cruzeiro, dizendo que não fez nenhuma sondagem pelo atacante, não procedem as notícias divulgadas sobre qualquer interesse do clube por esse atleta. Né? Aí está o WhatsApp, né? Bom dia, tal, é o Thiago Escuro, diretor de futebol, com ele. Tá vivo aí? Thiago, conversei com a Bruna, pode tocar, está dizendo aqui, quer vir para o Cruzeiro? Seria o Thiago Escuro perguntando. Eu procurei saber informações disso aí. O Thiago Escuro é muito amigo desse atleta. Muito amigo, tem uma ligação quase paternal com ele. E por essas mensagens aí que nós estamos mostrando, né, da conversa de WhatsApp entre os dois, parece que o empresário do jogador ficou meio enciumado aí e está querendo dizer que o Cruzeiro procurou sim, mas o Cruzeiro alega que não tem interesse em nenhum do jogador. O empresário ficou enciumado com essas mensagens? Direta entre o Thiago Escuro e o próprio jogador. O empresário tá pior que a mulher do cara, velho. Então vamos conversar com ele mais não. Mas empresário, você sabe como é que é, né? Vamos ouvir o próprio gerente de futebol do Cruzeiro sobre isso. Agride demais pessoalmente a mim, tá? Então, você ter publicado sem autorização trocas de mensagens privadas com pessoas onde a gente tem um relacionamento pessoal incomoda bastante. Então existe uma decepção profunda com a postura do atleta, com a postura de quem o representa. O Cruzeiro nunca fez contato com o clube em que ele está vinculado, por uma razão muito simples: o atleta não preenche os requisitos técnicos do momento do Cruzeiro e da nossa exigência. Muito além de como dirigente, esse episódio ele é preocupante como ser humano, como sociedade, para todos nós, né? Então a gente começa a partir para um comportamento de atletas, de agentes, muito perigoso, tá? Então assim, eu estou na 14ª temporada trabalhando no futebol, então inúmeros jogadores que hoje estão aí com 27, 28 anos, eu os conheci com 13, 14, e o Rafael foi um deles, talvez um dos que eu mais tenha feito, como pessoa principalmente. O dirigente ficou chateado porque as conversas foram levadas a público. O Cruzeiro volta a afirmar. O Cruzeiro diz que não tem interesse no jogador, eu tenho que acreditar no Cruzeiro. E pode ser o bate-papo dele com o atleta, que é amigo dele também. Não tem nada demais. Quer vir para o Cruzeiro, não sei o quê. Vou ver com o presidente, isso é normal. Eu não vi clube. nada nessas mensagens do WhatsApp, nada que comprometesse, né, dizendo ao contrário do que foi soltado ontem pela diretoria de comunicação do Cruzeiro. Olha, não vi nada disso. O Thiago Escuro falou na coletiva aí que não houve interesse do Cruzeiro pelo Fred. Eu apurei com pessoas que estiveram na negociação com o jogador que o Cruzeiro, sim, dobrou proposta pro Fluminense e ofereceu um alto salário pro Fred, muito maior do que o Atlético ofereceu. Isso quem me passou a informação foi uma pessoa que participou da negociação direta e o Fluminense informou pro Atlético. Quem conhece o Dr. Gilvan sabe que ele é munheca de samambaia, que ele é mão de vaca. Você acha que o Dr. Gilvan ia oferecer R$1 milhão de salário pro Fred? Aqui, conhecendo o Dr. Gilvan? Deixa eu amaciar a briguinha de vocês aqui. Eu estive lá em Ponte Nova gravando Aviação Cipó semana que vem. O pessoal adora TV Alterosa, os nossos programas, Aviação Cipó, o Alterosa Esporte. Então, tem uma goiabada cascão para terra do rei. Ó, não é marmelada não, é goiabada. Goiabada cascão, que lá é a terra da goiabada. Isso é mesmo, e verdade. essa aqui é pro Stanley. Meu amigo. O Stanley não gosta de goiabada, não. Meu amigo, o Stanley não gosta, não. Trouxe pra ele. O povo tá gostando muito do seu programa lá em Ponte Nova, viu, Stanley? Isso é bom. Já pegou, já. Deixa eu falar uma coisa. É ladrão, depois fala que o Zé Roberto Rádio que rouba. Entendeu? Depois vai falar que foi o Zé Roberto Rádio que roubou. Rafael, traz a goiabada do Stanley. Não, pois é, eu queria dizer o seguinte, olha, Leopoldo, boa tarde pra vocês, boa tarde pra bancada. Eu queria dizer que eu almocei domingo atrasado em Ponte Nova, no restaurante Sabores e Aromas, e a mulher fez um apururuca, um leitão apururuca, e falou assim, você podia pedir o Toledo pra vir gravar aqui comigo. Ei, Toledinho, vou te passar o telefone
telefone dela, porque realmente é uma cidade muito querida lá em Ponte Nova. Assaram o leitão, mas o Serginho tá bem, né? Quem que esse rapaz falou aí agora? Esse rapaz falou aí agora, quem que é? Eu não conheço essa pessoa. Fael Goiabada. Vou deixar sua goiabada com o seu produtor. Maravilhoso. Faz favor pra mim. Ô, bancada, muito obrigado mais uma vez pela enorme audiência que vocês me entregam e a responsabilidade de manter cada vez mais lá em cima.